que é exatamente a execução penal. Como eu já alertei em algumas oportunidades, não tem como a gente dar um curso de execução por completo, né? Então, parte do pressuposto que vocês já trazem o conhecimento do que viram em processo penal, mas principalmente os temas mais importantes, né, foram comentados nesses dias que a gente está se dedicando aqui a conversar sobre a lei de execução penal. Então, a gente partiu desde dos sistemas prisionais, né, viu os regimes prisionais, viu a progressão de regime, o que é remissão, as autorizações de saída, saída temporária. E hoje, pessoal, a gente vai ver de forma mais prática, né, os procedimentos, né, que podem ser judicializados com a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem. A gente vai aproveitar como é a estrutura dessa nossa conversa. Eu vou apresentar pequenos casos e, em seguida, como seria o pedido em relação àquele caso. É importante salientar aqui que eu vou fazer pequenos casos que a solução são pedidos individuais, mas nada impede, aliás, que a gente possa fazer pedidos acumulados, né, também no âmbito da execução penal. Então, vamos lá, início. Então, a partir do artigo 194, a gente tem, né, qual é o procedimento. Então, o 194 diz que as situações previstas nessa lei, né, ou seja, na Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Então, a gente já observa, né, se a gente imaginar que a estrutura de uma peça processual, aquela estrutura que tem elementos básicos de toda a peça processual, ou seja, o endereçamento, a qualificação, fatos e o direito, e por fim, o pedido, a gente já tem que, a partir por força do artigo 194, que o endereçamento será sempre ao juiz da execução. Então, já não há dúvidas acerca de a quem vai ser endereçado. Em seguida, nós vamos ter o artigo 195, que traz quem são os legitimados, né, para requererem qualquer uma das medidas previstas na LEP. Então, o procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, né? Então, aqui a gente já tem que o próprio juiz da execução pode dar início ao procedimento, certo? Então, há essa possibilidade. A requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente, descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Então, se nós voltarmos um pouco na LEP, observando quais são os órgãos da execução penal, a gente vai perceber aqui alguns deles como legitimados a fazer requerimento do âmbito da execução penal. Então, a gente tem o próprio juiz, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário e a autoridade administrativa, esses quatro. Se vocês forem no capítulo dos órgãos da execução, vocês vão ver que eles fazem parte. E ainda, por óbvio, né, o próprio condenado, quem o represente, por exemplo, o advogado ou um parente, né, um cônjuge, parente ou descendente.
O 196 traz, né, que a portaria ou petição, né? Então, obviamente, quando é de iniciativa do próprio juiz, vai ser por portaria. E petição, né, quem for um dos outros legitimados. E o prazo de 3 dias para se ouvir a parte contrária, ou seja, o Ministério Público e o, o condenado, obviamente, se não forem eles que forem os autores do pedido, né? Então, obviamente que se for o Ministério Público, esses 3 dias será dispensado apenas ao condenado. E o parágrafo 1º e o 2º do artigo 196 trazem a questão da prova, né, de prova. Então, quando é desnecessária a produção de prova, o juiz vai decidir de plano, né, apenas com o que está no pedido, né, apenas com a documentação que instrui o pedido. Então, se não há essa necessidade, por exemplo, no pedido de progressão de regime, nós vamos ter comprovadamente as condições objetivas e subjetivas comprovadas já no pedido, por meio de documentação, será desnecessário, por exemplo, a audiência. A não ser, obviamente, a audiência, no caso de progressão de regime semiaberto para o aberto ou livramento condicional, que aí não é para prova, mas para o aceite de condições do apenado. E o parágrafo 2º traz exatamente o inverso, né? Se o juiz entende que é indispensável a realização de prova pericial ou oral, né, então ele ordenará, decidindo, né, após a produção ou em audiência que ele designará. E o artigo 197 traz o único recurso cabível no âmbito da execução penal. Então, para todas as medidas judiciais do âmbito da execução penal, só caberá um recurso, que seria o agravo em execução, e aí o próprio 197 traz a ausência do efeito suspensivo. Observar, pessoal, que o rito do agravo em execução é o mesmo do recurso em sentido estrito, certo? A gente vai ver nesses próximos encontros isso aqui, né, que está na tela de vocês. Então, nós vamos ver pedido de progressão de regime, pedido de livramento condicional, pedido de remissão por trabalho, remissão por estudo, pedido de indulto, de comutação, né, comutação é o indulto parcial, pedido de incidente no desvio da execução, conversão de pena em medida de segurança, unificação de penas por crime continuado, unificação de penas por concurso formal, aplicação de lei mais benéfica, aplicação de interpretação de lei mais benéfica. E aí a gente vai ver também algumas decisões. Vamos ver decisão deferindo saída temporária, decisão deferindo visita íntima, certo? Além de outros pedidos, como pedido de saída temporária e de reabilitação. Esse item 21, ele não tem a ver com a execução, mas eu coloquei aí mais como um bônus, e aí até alguns livros que você pesquisar, eles trazem essa questão, porque essa progressão de internação para a liberdade assistida, ela se dá em relação a menores, né? Então, esse item 21 a gente vai ver como se dá em relação ao menor que está cumprindo medida socioeducativa e progride para a liberdade assistida. Então, esse é o conteúdo desses nossos próximos encontros. Então, iniciando aí, a gente tem o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto. Por que a gente coloca o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto e, em seguida, pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto? Tem diferença? Tem diferença sim. E aí a gente vai ver o porquê.
A gente vai usar o mesmo caso no primeiro e no segundo exemplo, para a gente ver qual é a diferença. Então, o caso seria bem simples, né? José, reincidente, condenado pela prática de roubo, a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, pleiteia passagem para o regime semiaberto. Eu quero só fazer uma observação, pessoal, que é muito importante e eu vou atualizar no material de vocês, certo? Acerca do artigo 112, que já foi comentado com vocês, que é a alteração feita pelo pacote anticrime do 112. Então, tem um erro nesse meu pedido que eu deixei passar, mas eu alerto a vocês e eu vou fazer a correção no material que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então, não se preocupem, isso é um trabalho que é infinito, a gente, por mais que revise, a gente ainda deixa passar. Eu fiz uma procura na questão de percentual do artigo 112 e simplesmente usei o primeiro percentual, e a gente vai ver aqui errado, certo? E eu vou apontar aqui onde é que está o erro. Então, a estrutura da peça é a mesma. Então, vamos ter o endereçamento, e aí, pelo próprio artigo 194, como a gente viu, estabelece que sempre será o juiz da vara de execuções criminais. Vem a qualificação, né? Então, José qualificado nos autos, obviamente, se ele está preso, né, tem todo um processo e sabe-se onde ele está, né? Ele está recolhido nas dependências da penitenciária. Isso é uma das coisas importantes que você tem que observar quando você vai produzir uma peça para avaliação, né? Então, se você vai estar falando de regime fechado, né, o estabelecimento prisional adequado é a penitenciária. E a gente vai ver no próximo exemplo que o estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto seria colônia agrícola ou industrial, e para o aberto, casa de albergado. Então, aqui indicando, né, isso não tem muita importância em aspectos práticos, haja vista não haver muita diferença nos nossos estabelecimentos prisionais. Eu estou alertando porque em uma prova, né, em uma avaliação, você tem que saber disso. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por seu advogado, né? Aqui opte por fazer pelo advogado, mas a gente já viu que o artigo 195 traz uma série de legitimados para fazer esse pedido. Então, nós utilizamos aqui como exemplo o representante, né? Que é como é tratado no artigo 195. Com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e 112 da Lei de Execução Penal, requer a sua progressão para o regime semiaberto. Toda peça, pessoal, ou quase toda peça, da execução aqui é muito simples, certo? É bem compacta, certo? Basicamente, você tem que indicar o atendimento de requisitos, e aí uma coisa que você tem que se atentar de forma muito observar de forma muito criteriosa é o fundamento da peça. Então, observe fundamento para a progressão de regime, e aí vai ser tanto do regime fechado para o semiaberto, quanto do semiaberto para o aberto, seria o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal e o 112 da Lei de Execução Penal. E quais são os motivos, né? Então, aqui no corpo da peça, né, então o que seria a parte fatos, direito e pedido, seria exatamente a demonstração da condição das condições objetivas e subjetivas sendo cumpridas pelo apenado. Então, vamos lá. O item 1 diz:
o requerente, condenado a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado pela prática de roubo qualificado, encontra-se detido há 1 ano e 6 meses, incluindo nesse período o tempo de prisão provisória, detração conforme artigo 42 do Código Penal. Isso é importante, porque a gente sabe que o tempo que ele passa em prisão provisória é contado como tempo de cumprimento de pena. Então, e a previsão, né, dessa detração vai estar no artigo 42 do Código Penal. Por isso, nessa data, já cumpriu mais de 16% da pena no regime fechado, que é o único requisito objetivo para a concessão. Eu disse a vocês que eu tinha deixado passar um erro, e o erro está exatamente aqui. Se a gente for no artigo 112 e observar qual é o crime que ele está respondendo, né, no enunciado do nosso caso, ele está respondendo por roubo qualificado, né? Então, artigo 157, qualificado pelo parágrafo 2º, inciso 1º. E o enunciado diz que ele é reincidente. Então, esse 16% estaria errado, pessoal. Na verdade, aqui seria 30%. Certo? Se vocês forem no artigo 112 da Lei 7.210, o inciso 4 diz 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, como eu falei, por um equívoco, eu tinha deixado passar um erro, mas aí já fica anotado qual é o erro, e eu vou fazer a correção no material para publicar para vocês. Eu acho só que eu tenho que publicar 2 vezes, o errado e o certo, porque eu já disponibilizei esse material na turma de execução penal como integrante de aula, né? Mas, de qualquer forma, eu boto a observação lá, certo? Então, vocês ficam sabendo que, para esse caso, esse 16% aqui está errado. Então, crimes praticados com violência ou grave ameaça, sendo reincidente, o percentual de cumprimento, ou seja, o requisito objetivo, seria de 30%. E aí, o ponto 2 aí seria a indicação de que ele cumpre requisitos subjetivos. Então, durante o tempo em que esteve recolhido, tanto no centro de detenção provisória quanto na penitenciária, apresentou bom comportamento, conforme atestados comprobatórios de comportamento carcerário a esta anexado. Lembre-se que eu acabei de ler para vocês o artigo 196, que fala dessa questão da prova. Então, ora, se eu já demonstro que ele cumpre, no caso aqui, né, fazendo a correção, os 30% de cumprimento de pena como requisito objetivo e anexo atestado comprobatório de comportamento carcerário, então os requisitos estão cumpridos, certo? Não há necessidade sequer de audiência, o juiz já pode decidir de pronto acerca da progressão do regime. Então, isso é o que está no parágrafo 1º do artigo 196. E aí vem a explicação, né? Espelhando o compromisso que possui com o processo de ressocialização e readaptação para a vida em liberdade, que essa é a finalidade do sistema progressivo. Então, além disso, né, o requerente trabalhou, obtendo inclusive direito à remissão de parte de sua pena, remissão essa que a gente já viu também, né? Então, aqui no caso, é alegada a remissão pelo trabalho, então, essa antecipação do cumprimento da pena pela remissão seria a cada 3 dias de trabalho, 1 dia. E aqui fica o alerta, pessoal, que no caso, pode ser juntada a documentação logo, né, que o apenado recebe, dos dias remidos. Mas se por acaso não tiver, você pode acumular o pedido, né? O reconhecimento dos dias remidos e junto com a progressão de regime. Então, não tem problema algum fazer na mesma peça. Como eu disse anteriormente, aqui eu estou dando exemplos bem simples e pontuais de pedidos únicos, mas você pode acumular o pedido, não tem problema algum.
Aí, em seguida, vem o próprio pedido da peça. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a progressão ao regime semiaberto como estímulo ao processo de readaptação, certo? Vamos lá. Então, esse seria o nosso primeiro exemplo, que seria a progressão do regime fechado para o semiaberto. O segundo exemplo, nós vamos usar o mesmo caso, e aí seria o pedido de progressão de regime de regime semiaberto para o aberto. Observar, né, pessoal, que a diferença básica aqui da progressão do regime semiaberto para o aberto em relação ao exemplo anterior seria que o anterior, a exigência é apenas do artigo 112 e no semiaberto para o aberto a gente vai ter a inclusão do 113 e do 114, certo? Então, vamos lá. Quanto ao endereçamento, nenhuma novidade. Nós vamos ter aí o juiz da execução. E quanto à parte aqui da qualificação, só observem aí onde é que ele está recolhido, né? Recolhido nas dependências da colônia penal agrícola. Como eu falei anteriormente, em termos práticos, né, a gente não tem aqui esses estabelecimentos prisionais definidos como a própria lei de execução penal e o Código Penal determinam. Mas é bom que você saiba, né, por exemplo, em uma prova, no exame, que o ambiente prisional adequado para o recolhimento do regime semiaberto seria a colônia penal agrícola ou industrial. No mais, é a mesma coisa. O fundamento penal, o fundamento no Código Penal é o artigo 33, parágrafo 2º, e na LEP é o artigo 112. Aqui, pessoal, tem o mesmo problema, né? Que eu vou repetir. Aqui eu deixei 16%, foi um equívoco meu, e na verdade é 30% aqui, certo? O requerente condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado pela prática do roubo passou o período de 1 ano e 6 meses, incluindo, nesse tempo, a prisão provisória de atração, conforme o artigo 42. Isso aí a gente já viu no exemplo anterior, né? Obteve progressão para o regime semiaberto dia tal, para onde foi efetivamente transferido. Encontra-se atualmente há cerca de 1 ano na colônia penal agrícola, logo tendo completado mais, aí aqui corrijam, não será 1 ano e não será 16%, será 30%, pois o crime é praticado com violência ou grave ameaça e ele é reincidente. Na verdade, aumenta aí para a progressão de regime, eu acabei de pegar aqui um calculador e fazer as contas, 30% de 6 anos dá 1 ano e 8 meses, certo? Então, esse seria o correto para a primeira progressão. E observem que, como eu estou falando agora da segunda progressão, pena cumprida é pena extinta. Então, nós não vamos fazer mais os 30% em cima dos 6 anos, né? Nós vamos fazer os 30% em cima de 4 anos e 2 meses, que é o que falta. Então, deixa eu só rapidamente aqui fazer em cima de 4 anos, né? Então, para arredondar, são 48 meses, 30% daria 1 ano e 4 meses, certo? Então, para a primeira progressão seria 1 ano e 8 meses, para a segunda 1 ano e 4 meses, isso porque o tempo de cálculo dos 30% se dá apenas no bem como se valeu de saídas temporárias. Observe que a saída temporária aqui é importante, por quê? Por que no anterior não tinha hora? Porque saída temporária só é permitido para quem cumpre regime semiaberto. E a importância de se alegar aqui a questão da saída temporária
alegar que ele retornou dias e horas determinados pela direção do presídio, certo? Isso reforça o compromisso dele com o processo de ressocialização. Porque, observem, aqui está se pedindo que ele vá para o regime aberto. O regime aberto, certo? Ele é um dos princípios norteadores do regime aberto, é responsabilidade e autodisciplina, certo? Então, tem que ser demonstrado isso. E aí vem o pedido. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a progressão ao regime aberto, com estima ao seu processo. Não, nós não teremos modificação alguma, né? O artigo 194, repetindo, estabelece, né, que esse procedimento é judicial, sempre endereçado ao juiz das varas de execuções. Então, a qualificação do apenado, né? Então, também por meio de advogado, aqui, opção dentro das pessoas que são possíveis, de acordo com o artigo 195 da LEP, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a concessão de livramento condicional. Por isso que é um terço, né? Então, se ele fosse reincidente, seria metade, né? E apresenta bom comportamento carcerário, atestado anexo. Durante o tempo que permaneceu no regime fechado, não teve oportunidade de trabalhar, por falta de atividade oferecida pelo presídio. Observem, pessoal, aqui a questão do trabalho. Então, nos exemplos anteriores, foi dito que o apenado trabalhava, inclusive tendo direito à remissão. Mas isso não é a realidade de todos os presídios, né? Então, tem muitos locais, aliás, acredito que a maioria não oferece trabalho para que o preso, por exemplo, obtenha benefício da remissão. Haverá, né, a oferta do trabalho para ele. Dando sequência, né, esclarece outro sim que pretende indenizar as vítimas de seus delitos, o que ainda não pôde fazer por absoluta falta de condições econômicas, bem como pelo fato de não ter sido requerida a indenização por nenhuma delas. E aí, esse item 4 também é requisito do livramento condicional, né? Então, tem que ser demonstrado que ele, pelo menos, pretende fazer. Não fez ou porque não pôde, ou porque simplesmente não foi solicitado a ele. Preenchidas, pois, as condições legais, após parecer do ilustre representante do Ministério Público e do Conselho Penitenciário, requer a concessão do benefício. Então, por documento, conforme o artigo 196, então dispensa-se até a audiência. Alertando que, assim como na progressão para o regime aberto, a progressão para o regime condicional, para o livramento condicional, desculpem, só vai ser concedida após uma audiência onde o preso será alertado, né, das condições impostas a ele. E ele tem que aceitar. Né? E se ele não aceitar, não será concedido o benefício. Vamos ver agora como seria um pedido de remissão por trabalho. José, condenado pela prática de tráfico ilícito de drogas, a pena de 6 anos de reclusão, encontrando-se em regime fechado, pleiteando a remissão de pena pelos dias trabalhados. Então, aqui nós vamos ver para esse caso como é que se pede. Obviamente, né, pessoal, não é como é que se pede de forma absoluta. Isso são exemplos apenas para despertar aí na cabeça de vocês, pelo menos os principais elementos. Né? Então, a gente já sabe, a gente já está fazendo petições há um semestre e não tem fórmula mágica. E a gente apenas tem pontos que são essenciais, que devem estar contidos nas peças. O que nós vamos mudar aqui em relação ao endereçamento, nada, né? A qualificação também seria a indicação do fundamento legal da peça, né? Então, se é um pedido de remissão de pena, o mínimo
6 horas e no máximo 8 horas. Ele não é regido pela CLT, certo? Ele não tem 13º, não tem hora extra, não tem outros benefícios que o trabalhador regido pela CLT ele apresenta. Sem querer entrar em discussão política, uma boa maneira de você benefício. Então, ele tem o único benefício é o benefício previdenciário, certo? Totalizou até o momento 150 dias trabalhados, conforme demonstra o atestado laboterápico a esta anexado. Ora, se são 150 dias trabalhados, a gente divide isso por 3, né? Então, será o número de dias que ele terá remido. Então, ele terá remido 30 dias. Durante esse período, apresentou bom comportamento carcerário e não possui em seu prontuário nenhuma falta grave registrada, conforme atestado comprobatório de conduta carcerária este também anexado. Aqui, pessoal, a questão da falta grave, que é o que consta no artigo 50 da Lei de Execução Penal, é importantíssimo a questão da remissão, certo? Porque a falta grave pode fazer com que o juiz ele revogue até 1/3 dos dias remidos, certo? Ante o exposto, Vossa Excelência, que ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a remissão como estímulo ao processo de ressocialização, retificando-se o cálculo da pena. Então, aqui, essa retificação do cálculo da pena seria, no caso, computar como pena cumprida esses 30 dias, né, que seria extraído dos 150 dias trabalhados. Em seguida, vamos ver uma remissão por estudo, certo? Então, não há muita diferença, é diferente apenas no cálculo, né, na equação que é feita, é a remissão de pena pelos dias nos quais estudou. Nós não vamos ter diferença alguma, nem no endereçamento, nem na qualificação, nem no fundamento legal do pedido de remissão, porque tanto faz ser a remissão pelo estudo quanto a remissão pelo trabalho, o fundamento legal é o artigo 126. E aí vamos ver como é que a gente trata esse tempo de estudo, né? Então, ele vai requerer a remissão de pena pelos seguintes motivos. O requerente condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado pela prática de roubo qualificado tem frequentado o curso tal, oferecido no setor tal do presídio, desenvolvendo a carga horária semanal de 4 horas diárias de segunda a sexta-feira. Desde até a presente data, totalizou até o momento 120 dias de estudo, conforme demonstra o atestado de frequência escolar a este anexado. Aqui, pessoal, só para facilitar o cálculo, né? Então, se é 4 horas diárias, 120, nós vamos ter que dividir por 3 também, né? Então, ele teria 40 dias de remissão pelo estudo. Durante esse período, apresentou bom comportamento carcerário e não possui em seu prontuário nenhuma falta grave registrada, conforme atestado comprobatório de conduta carcerária a esta também anexado. Da falta grave é pelo mesmo motivo, né? Então, quando há a prática de falta grave, né? Uma das hipóteses do artigo 50 da LEP, o juiz pode revogar até 1/3 desses dias remidos. Então, a demonstração de que não cometeu falta grave tem esse propósito. E aí, finaliza, ante o exposto, é que a Vossa Excelência, que ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a remissão como estímulo ao seu processo de ressocialização, retificando-se o cálculo da pena, ou seja, nós vamos cumprida para o Benedito. Ok, meus caros? Vamos interromper por hoje, né? Então, no nosso próximo encontro, a gente começa pelo pedido de indulto, porque senão vai ficar muito cansativo, né? Tanto para vocês quanto para mim. Então, aqueles que têm alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade.